Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Como é que foi o Natal aí? Comeram bastante? Comeu ou não comeu, irmão? O pessoal só sorriu, eu não sei se está dizendo que comeu ou não. Comeram, espero que vocês tenham comido na medida certa. Comer muito vai ser glutonaria, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante. É uma época muito boa essa época. A gente ganha um peso aí e a gente acaba gostando disso, porque vale a pena, né? Uma rabanadazinha que o pessoal gosta, aquele tender, master, chester, sei lá o que você teve na tua casa lá. Espero que você tenha tido tudo isso, mas espero principalmente, irmãos, que vocês tenham tido um Natal na presença do Senhor, um Natal com um significado real. Às vezes a gente se esquece disso, né, do que é o Natal. Quero desafiar os irmãos a viverem o Natal todos os dias. Todos os dias Jesus precisa ter espaço para nascer no nosso coração, não apenas um dia, embora nesse dia a gente celebre. Mas, como o Natal já passou, já estou pensando aqui no Ano Novo agora. Já estou pensando no Ano Novo, a gente vai ter o culto da virada. Espero que você esteja aqui com a gente. Pastor Iris está ali, ó. Prazer, meu amigo. Espero que você tenha o prazer aí também, de novo, de poder ter uma ceia legal. Se vai sobrar comida na sua casa, me chama que eu vou lá ajudar a comer. Não tem nenhum problema, terminou o culto, a gente passa lá. Tem 10 casas, eu vou nas 10 e como um pouquinho cada uma. Brincadeiras à parte, irmão, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Brincadeiras à parte, vem chegando essa época do ano e a gente começa a meditar, a refletir, como é que vai ser o próximo ano. Embora a mudança de um dia para o outro seja só uma mudança de calendário. Não é uma mudança que vai, no dia 31 para o dia 1º, não existe algo mágico acontecendo dentro de você. Não existe nada especial, né? Mas a gente que é ser humano e fica preso a esse calendário, a gente tem uma expectativa de que as coisas mudem. Vai chegando no final do ano, a gente fala, é como se a gente avaliasse um ciclo que se encerrou. A gente fala, não, esse ano eu fiz isso, então para o ano que vem estou planejando dessa maneira. Isso vale no trabalho da gente, quando a gente planeja o próximo ano, vale na família, quando a gente fala como é que vai ser a família daqui para frente em termos de conquista, vale na sua vida pessoal, para estudos, para formação profissional, para tudo. Normalmente nós começamos a pensar nas coisas para o ano que vem. E quando a gente começa a pensar, a gente começa a se lembrar de alguns conselhos que a gente já ganhou. Então, por exemplo, você vai estar pensando em comprar um carro, mas aí você vai lembrar de alguém que te deu um conselho financeiro. E você começa a avaliar se vale a pena ou não comprar aquele carro mediante o conselho que você recebeu. Alguns recebem bons conselhos, outros passam a vida recebendo maus conselhos. Talvez você esteja à procura de um novo amor em 2026, né? Uma nova história de amor vindo. Se você ouvir um bom conselho, você vai orar, vai buscar em Deus, vai saber qual é a vontade do Senhor, vai pedir direção, vai com calma, porque pressa para relacionamento não ajuda. Agora, se você é daqueles que ouve um mau conselho, de repente alguém já falou para você, tem fulano, tem fulana, é assim, é assado. E a pessoa se empolga demais e acaba cometendo o erro de novo, e quando for no final do ano, vai estar aí sofrendo de novo. Ou seja, nessa época do ano, a gente se lembra de muitos conselhos. Eu gostaria hoje de pensar com vocês em conselhos que a gente precisa se lembrar e que a gente normalmente esquece. O que eu vou trazer aqui, irmãos, não é uma novidade para ninguém. Aliás, eu coloquei o tema da mensagem de 5 velhos conselhos para o ano novo. Ou seja, são velhos conselhos para o ano novo, são conselhos já conhecidos, mas a gente precisa falar novamente. Porque parece que a gente deixa de lado esses conselhos. Coisas que a palavra de Deus nos traz, orientações que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração e que a gente ignora, às vezes, para seguir outros conselhos. Tem gente que ignora o conselho de Deus para ouvir outros conselhos. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje,
para que você pense na chegada do ano novo, entendendo que o ano novo, por si só, não gera nova vida automaticamente. Quem gera a nova vida é a presença de Deus. Então, se você no ano novo quer ter uma nova vida, você precisa entregar o controle ao Senhor. E aí, assim, o seu futuro vai ser transformado, porque a postura do teu coração será transformada. Enquanto a postura do seu coração for a mesma, seu futuro vai continuar da mesma maneira. Então, a gente tem alguns conselhos aqui hoje, né? Conselhos velhos, como eu disse, velhos no sentido de antigo, não no sentido de que caíram em desuso, né? Que perderam seu valor, não, só no sentido da antiguidade mesmo. E esses velhos conselhos que a gente vai ver hoje, estão aqui, ó. O primeiro deles, coloque Deus no lugar certo. Em 2026, eu e você precisamos colocar Deus no lugar certo. Olha o que o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz para a gente. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Depois, na sua casa, você vai pegar lá o texto, você vai se transformar num exegeta, você vai fazer uma análise do texto bíblico, você vai descobrir, seu dever de casa é descobrir o que são essas coisas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você vai ver no texto qual é o contexto do que o texto está falando, para você entender que a resposta para nós nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o primeiro velho conselho é esse: coloca Deus no lugar certo. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Eu já falei isso aqui outras vezes, mais de uma vez. A gente tem o hábito, e tudo bem, de falar assim, vou fazer uma escala de prioridades. Mas olhar para a palavra prioridade já é eliminar uma escala de prioridade. Porque o que é prioritário está em primeiro lugar. A partir do momento que você faz uma escala, o que está em segundo lugar não é a segunda prioridade, né? A prioridade é o que está no topo. Prioridade tem que ser Deus. O que está em primeiro lugar na sua vida é o Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente se apressa para responder, pastor, é o Senhor, eu vivo pelo Senhor, eu faço tudo por Deus, eu penso nele o tempo todo, eu anseio pela eternidade. Mas de fato e de verdade a gente tem vivido dessa forma, irmão? Deus realmente está em primeiro lugar? Um exemplo, seu pagamento caiu na conta, glória, 13º, aleluia, tem gente que ganha 14º, meu Deus, é o sonho de 98% da população brasileira, enquanto 2% tem esse privilégio aí. Você recebeu, dinheiro caiu na conta, o que você pensa? O que você pensa? Seja honesto. Vai dar para comprar aquele tênis. Vou conseguir dessa vez, trocar o fogão. O fogão está ruim, vou conseguir trocar o fogão. Sobrou um dinheirinho. Em vez de comprar, eu ia falar de marca de sabão de pó, mas ninguém está me dando dinheiro. Em vez de comprar o sabão em pó A, eu vou comprar sabão líquido da marca B. Vou ostentar. A gente começa a fazer planos com o nosso dinheiro e a gente se esquece do Senhor. A verdade é essa. Então, Deus não está sendo prioridade na nossa finança. O que a gente precisa pensar? Irmãos, eu sei que essa é uma palavra que os irmãos que estão aqui, principalmente pela manhã, são os que menos precisam ouvir. Mas eu peço a ajuda de vocês para ensinar também. Ensinar inspirando. Ensinar a sua família, ensinar os seus amigos, inspirando, mostrando como é bom, né, ser fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. O Senhor, Ele nos abençoa em tudo, e a gente precisa se lembrar do Senhor nas nossas finanças. A gente deixa Deus em segundo plano sempre. O dízimo sempre é separado depois. As pessoas vão pagando conta, caiu na conta, vou pagar esse boleto, vou pagar, pagar. Depois que você faz 1 milhão de pagamentos, você fala, eita, peraí, o dízimo. Você se lembra do dízimo. Na verdade, isso tem que ser uma prática real. Não apenas o dízimo, mas também as ofertas.
Porque se você é dizimista, mas não é ofertante, depois leia com atenção lá o texto de Malaquias e você vai ter uma surpresa. Porque ali nas palavras do Senhor, nosso Deus, o roubo acontece nos dízimos e nas ofertas. Então, nós precisamos ser ofertantes. Deus é prioridade na sua finança? Seja honesto. Deus é prioridade na sua casa? Quando você está lá em família, qual é a primeira coisa que você pensa? Vamos ver uma série? Série é bom. Não estou dizendo que é pecado, não. Você pode ver uma série. Você pode, inclusive, glorificar a Deus fazendo isso, na alegria da sua família. Mas, de verdade, é isso que vocês estão fazendo? Ou você só quer se distrair? Dentro da sua casa, Deus é prioridade quando você pega o teu telefone celular e fica ali horas e horas e horas. Quando você olha para os seus filhos, presentes que Deus te deu, e você, não estando disposto a cuidar de uma criança, você fala, eu vou dar o celular na mão dessa criança porque é mais fácil. O que você faz? Irmãos, criança é extremamente cansativo. Eu falo isso. Ter filho novo, igual eu tive, eu tinha energia. Eu estou velho. A Manu, quando vai lá para casa, eu fico louco. Mas é louco mesmo, porque eu tenho que ficar o tempo inteiro dando atenção para ela. Então não tem essa de, vou estar aqui, vou botar o computador aqui, enquanto ela... Não tem isso não, irmão. É estar olhando ela, porque na hora que eu piscar o olho, ela está com a cara no chão já. Não tem para onde correr. Criança, você tem que dar atenção. E não só atenção no cuidado. A atenção na participação na vida da criança, o que é mais importante. Porque tem gente que fica igual um cão de guarda, protege a criança dos perigos do mundo, mas não tem interação com os filhos. Os filhos crescem sem conhecer os pais. Deus é prioridade na tua casa ou você tem feito essas coisas? Como é que você tem cuidado do teu casamento? Porque existem ordenanças bíblicas para você glorificar a Deus através do cuidado familiar. Mas o que você tem feito? Deus é prioridade mesmo ou você pensa em você? Você pensa no mais fácil. Eu vou fazer isso aqui desse jeito porque é mais fácil. Eu vou fazer isso desse jeito porque eu estou cansado. Eu vou fazer isso desse... Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento e não pensa na nossa família, a gente está em pecado. E a gente não está glorificando a Deus. E Deus deixou de ser prioridade, porque a prioridade passou a ser você. Eu estou falando essas coisas, irmãos, para a gente perceber que muitas vezes nós deixamos Deus em segundo plano. O texto está sendo muito claro para todos nós. A prioridade é o Senhor. Mas nem sempre nós o colocamos como prioridade. Nem sempre. Não o colocamos como prioridade quando a gente segue uma carreira profissional e a carreira é a finalidade, é o fim. A carreira tem que ser um meio para te levar para aquilo que Deus quer. Qual é a profissão que Deus te deu? Lá você é um missionário. Lá você é um servo do Senhor pregando o Evangelho. E se você não entende dessa forma, então Deus não está sendo prioridade ali na sua profissão. Deus, ele precisa ser prioridade em tudo, irmãos, em tudo, nos seus pensamentos. Sabe, a gente está com a mente cheia, ocupada de tantas coisas. Os dias estão acelerados e a gente está cada vez mais estressado, cada vez mais ansioso. E a nossa mente não tem tido mais espaço para pensar no Senhor. Deus precisa ser prioridade. Esse é um velho conselho, irmãos, que nós precisamos seguir. Já que você gosta de estabelecer metas na virada de ano, já que você gosta de estabelecer metas para que o próximo ano seja um ano abençoado, diferente, traga boas coisas, bons resultados na sua vida, irmãos, siga esse primeiro conselho. Aliás, siga todos, mas já anota esse daí, né? Siga esse primeiro conselho. Deus tem que ser prioridade. Faça essa análise o tempo inteiro. Pergunte-se o tempo inteiro e seja honesto com você se realmente Deus é prioridade. Pergunte-se, Senhor, é prioridade? Eu nem ia falar esse exemplo, não, fiquei na dúvida, mas vou falar assim. Roupa. Agora está chegando a época do calor. E em nome do calor, muita gente, né, colocam as roupas que não deveria colocar, irmão, de verdade. Eu não estou aqui querendo ser religiosão, para você também pensar, o pastor agora, não sei o quê.
Não é. Você sabe do que eu estou falando. Tem roupas e roupas. Tem roupas que são sensuais demais. Tem roupas que mostram demais o que não deveria ser mostrado. E aí você fala assim, não é porque eu estou com calor. E porque eu estou com calor, eu vou fazer desse jeito. Irmão, de verdade, vamos ser honestos aqui. Muda muito pouco. Se você está com uma blusa aqui ou se você está com uma blusa aqui, esse pedaço do seu braço não define o calor que você está. Desculpa. Um pedacinho do seu braço define, e eu não estou dizendo que blusa sem manga é pecado, não é isso. É porque algumas roupas que são sem manga são mais propícias. Tem muitas roupas comportadas, estou vendo a Shirlene ali comportada, estou vendo a pastora Zélia elegantíssima ali, como sempre, e estão com o braço de fora. Então, o problema não é o braço de fora, não é esse, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Entendam o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que tem roupas que não glorificam a Deus. E a gente não pergunta ao Senhor, Senhor, que roupa eu devo colocar? A gente simplesmente veste, se sensualiza e a gente não toma alguns cuidados. Irmãos, cuidado. Cuidado com o tamanho da parte de baixo das suas roupas. Cuidado. Porque isso pode gerar uma situação ruim. Isso pode gerar uma situação de pecado, não só para você, mas para outra pessoa. Então vigia. Mas entenda o que eu estou dizendo. Você pode andar tranquilamente desde que esteja comportado. Agora, subiu aqui, é um passo para descer aqui no decote, é mais um passo para subir aqui, é mais um passo para subir aqui, e assim vai. Depois que negociou uma coisa, negociar o resto é mais fácil. Posso ficar tranquilo que os irmãos estão entendendo, né? Tem nenhuma irmã que está com blusa sem manga que está com raiva de mim não, né? Entenderam o que eu falei, né? A minha mulher está de alcinha aqui também, ó. Mas vocês entendem, mas está de vestido, está tranquilo, tá? Acho que os irmãos entenderam, os irmãos sabem de que tipo de roupa que eu estou falando. E os irmãos vão concordar comigo que a gente precisa priorizar a Deus nessas horas também, falar, em nome do Senhor, eu aceito esse calor, né? Em nome de Deus, eu aceito. Senhor, aceito o calor. Então, vamos lá. Primeiro conselho é esse, coloque Deus no lugar certo. Segunda coisa, cuide do seu coração. Seu coração é perigoso, irmão. Seu coração é enganoso. Tem gente que manda aquela clássica, né? Deus me deu paz aqui no coração. Quem deu paz foi o teu desejo. Teu desejo estava tão desenfreado, tão frenético, que você ignorou a voz de Deus e conseguiu dizer que sentia paz em meio ao caos. Cuidado. Vamos ler Provérbios 4, 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hã? Ah, ali é porque a outra NVI ali, né? Pois dele origina a vida. É porque agora tem duas NVI, né? Aí fica esse... Eu nunca sei qual que eles usam, porque quando eu pego a 2023, aparece a 2011 lá. Quando eu pego a 2011, aparece a 23. Mas tá bom, eles querem fazer uma pegadinha comigo. Guarda o teu coração, irmão. Pastor, mas o que é guardar o coração? Às vezes a gente pensa em passar o ano com uma roupa nova. E a gente esquece que a gente deveria romper o ano já com um coração novo. É o mais importante. Coloca um coração novo no teu peito que sente diferente, um coração guardado pelo Senhor. Um coração guardado pelo Senhor não é só o coração que não peca, é o coração que faz a coisa certa. Porque tem gente que fica preocupado igual os judeus ficavam, os religiosos. Não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Mas também não faz nada de bom. Não faz nada que exerça amor. E aí você peca do mesmo jeito. Aqueles religiosos, eles passavam o tempo inteiro assim, não pode pecar, vamos guardar o sábado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que lavar a mão, olha lá, o outro comeu sem lavar a mão, pecador. E ficavam numa agonia, mas no final das contas eles não conseguiam amar uma pessoa. Tinha alguém doente, tinha alguém precisando ser curado, Jesus curava, e a preocupação deles era, não, está errado porque curou no sábado. Eles não tinham amor, não tinham empatia pelas pessoas, porque o coração não foi guardado, e aí a gente começa a fazer coisas erradas. O seu coração precisa estar, você precisa guardar o teu coração das mágoas. A vida machuca a gente,
Todo mundo aqui já foi magoado por alguém, todo mundo. Todo mundo já foi ofendido por alguém. Mas se você não guardar o teu coração, a mágoa e as ofensas que vocês sofreram, vai assumir o controle do teu coração. Todo mundo aqui já sofreu com coisas que outra pessoa fez. Mas você, guardando o seu coração, você não deixa que isso te domine. Sabe aquela história de que tem muita gente que vive querendo se vingar, vive querendo, né, atacar outras pessoas para tentar se sentir bem? Não vai acontecer. Você vai atacar a pessoa que te atacou e você não vai se sentir bem. Não vai. O que faz você se sentir bem é guardar o teu coração, limpar ele de toda mágoa. Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Quando eu era criança, me tocaram de uma forma indevida. Eu carrego isso comigo até hoje. Isso atrapalhou porque eu me casei e eu tenho problemas no campo sexual dentro do meu casamento porque eu me lembro do que aconteceu, do trauma que eu tive. Irmão, libera espaço no seu coração. Libera. Arranca a mágoa. Arranca tudo que está aí te fazendo mal. Se for preciso, busca ajuda. Em primeiro lugar, busca ajuda espiritual. Busca ajuda na palavra de Deus. Busca ajuda no Senhor. Em segundo lugar, irmão, busca ajuda profissional. Estão aí os psicólogos para isso. Se for necessário, vá a um psiquiatra. Seja medicado. Mas a gente vive num tempo de tanta preguiça que a pessoa mesmo se automedica. Ela pega uma receita qualquer. Ela toma um remédio que vai fazer mal para ela, vai piorar o caso dela. Você está com alguma irregularidade aí dentro de você? Conserta. Vai valer a pena. Limpa o seu coração de tudo isso. Se você permanecer com o coração doente, se você permanecer com o coração doente, o bigode, eita. Veio, irmão, vou fazer o quê, né? Agora já era, agora a vergonha já tá passada, eu prefiro compartilhar com vocês do que fingir que não aconteceu, não é? Eu prefiro. Então vamos lá. O teu coração, ele precisa estar curado, ele precisa estar limpo, porque um coração doente, ele produz ciclos repetidos. Se você não guarda o teu coração, se o teu coração não está protegido e escondido no Senhor, ele vai repetir ciclos. Então aquilo que aconteceu vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tem gente que a pessoa vive frustrada em alguma determinada área, porque o coração não está guardado. A pessoa entra no emprego, glória a Deus, pastor, Deus abriu as portas, aleluia, esse emprego é muito bom, porque lá tem isso, lá tem aquilo, o lugar é ótimo, as pessoas são ótimas, o meu patrão é ótimo, glória a Deus. Isso é na primeira semana. 3 meses depois. Pastor, eu já estou pedindo a Deus que me arrume outro emprego. Muita gente falsa naquele lugar. Não pagam direito, não faz isso, não faz... Irmãos, ciclo é o seguinte, isso aconteceu, o cara vai para o próximo emprego. É a mesma coisa. Glória a Deus, pastor, consegui um emprego, é muito bom, o lugar é bom, tem plano de saúde. 3 meses depois. Pastor, não estou aguentando. Eu quero ter tempo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E o ciclo se repete, são pessoas que vivem infelizes nos seus empregos, porque o coração ainda permanece o mesmo. Você ainda não aprendeu a ser um servo de verdade e servir a pessoas como quem serve a Deus, e ser um bom funcionário para glorificar a Deus, sentir a alegria e a gratidão pelo que Deus te deu. Você precisa guardar teu coração. O mesmo vale para relacionamento, o mesmo vale para tantas coisas. Tem gente que tem filho, aí fala, esse não deu certo, eu não consegui, aí vou tentar o próximo. Faz as mesmas coisas, e a criança também cresce do mesmo jeito, e assim vai. Ciclos. Não deixe o seu coração doente. Deixe o seu coração guardado no Senhor. Talvez, irmãos, Deus não queira te dar um ano novo somente, mas Ele queira te dar um coração novo. Então fica ligado nisso. Recebe o presente de Deus aí nesse fim de ano. Terceira coisa, seja constante, não apenas intenso. Nós nos aperfeiçoamos em intensidade, mas nós precisamos agora ajustar a constância. Não adianta você ser intenso e depois você desintensar. Eu sei que não existe, né? E se existir, para mim é novidade. Eu sei, mas
Você é intenso um dia, no outro dia, zero intensidade. Cuidado com isso, irmão. Você precisa de constância. Olha o que o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos diz. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Prestaram bem atenção? Não nos cansemos de fazer o bem. Eu já me cansei de fazer o bem algumas vezes na minha vida. Você já se cansou de fazer o bem? Você está ajudando alguém? Ai, meu Deus do céu, você está ajudando uma pessoa ali e tal, e a pessoa, sabe aquela pessoa que você chega à conclusão, ela não merece. Aí você fala, vou parar. Irmão, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa continuar fazendo o bem. Mesmo que os teus sentimentos digam, não está valendo a pena. Está valendo a pena sim. Se você está obedecendo a Deus, está valendo a pena. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, para que a gente possa ter uma colheita lá na frente. Ou seja, o que esse texto está dizendo para a gente? Seja constante, continue, não para, continua. Se você parar, se você desanimar, se você deixar de fazer o que tem que ser feito, você vai ter problemas. Você quer colher lá na frente coisas boas, você não pode desanimar. Você precisa não se cansar, continuar. Ah, pastor, mas eu estou me cansando. Então tem alguma coisa. Um tempo atrás agora, esses dias, não sei nem quanto foi, eu preguei aí sobre o cansaço e a gente falou daquele texto lá de Isaías, né? Você precisa tomar posse dessa promessa do Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você tem que tomar posse dessa palavra e falar, Senhor, isso é para a minha vida. Eu não posso me cansar, eu tenho que continuar. Talvez sejam palavras que a pessoa sempre fala de você, sempre. Ela sempre está com raiva de você. De 3 em 3 meses ela precisa conversar contigo, te pedir perdão, ou quer que você peça perdão, que ela está mal com você. Isso cansa, irmão. Mas você precisa continuar, sem desanimar, amando como Jesus faria, e não do jeito que você acha certo. Você precisa ser constante, na sua caminhada cristã. Tem gente que começa o ano falando, eu vou ler a Bíblia, ô glória, e o cara lê Gênesis, aí ele está empolgadão, mas ele já passa para Êxodo um pouco assim, né? Irmão, tem alguns livros que são aqueles livros que faz o cara muitas vezes parar. Sabe um livro que me fez parar a leitura bíblica muitas vezes quando eu era mais novo, quando eu era adolescente? Ezequiel. Tá todo mundo, que é isso? Lê os 2 primeiros capítulos de Ezequiel, é lindo. Aí você vai lá para o 37, um 40 e tal, lindos. Mas pega ali aquela descrição do templo. Meu Deus, sei lá, uns 30 capítulos de não sei o que, de tantos metros, e não sei o que, da cortina e tal. Irmão, aquilo ali a gente tem que falar. É palavra de Deus? Pode mudar a sua vida? Pode. Deus pode usar uma frase daquela para falar contigo? Pode. Mas ler aquilo é cansativo. É cansativo. Tem gente que reclama do livro de Números. Números é uma delícia. Números tem uma história excelente. Números é uma delícia. Mas Números levou a fama, enquanto tem outros livros muito mais difíceis. Eu lembro isso, eu começava, quando chegava ali no Ezequiel, daqui a pouco eu parava. Eu acho que muitas leituras bíblicas que eu cheguei em Ezequiel e parei. Até que eu falei, não, irmão, não pode, constância, vamos lá. E aí me disciplinei. Hoje em dia é muito mais fácil. E aí esses livros difíceis, o que você pode fazer? Malandramente, né, na sua leitura. No dia você lê um capítulo do livro difícil e lê os outros. Aí um do difícil e lê os outros. Um do difícil e lê os outros. Que aí você vence ele e vai dar tudo certo. E assim você vai ser constante naquilo que você se propôs a fazer. Você quer ser constante, sendo atuante na casa do Senhor? Pare de olhar para as pessoas. Seja constante. Começa a olhar para Deus, senão você vai desanimar. Então tem muita coisa, irmão, que a gente precisa ajustar na nossa constância. Pastor, eu quero ser constante na intensidade que eu adquiri. Ótimo. Seja constante então na intensidade. Mas se você não vai conseguir manter a intensidade lá no alto, encontre ali uma constância num nível bom.
também não é você encontrar constância na sonolência cristã, de esse culto não acaba. Não, se for isso, esquece. Seja constante no que é bom. Ser constante no que é ruim não adianta nada, né? Então, seja constante aí e não apenas intenso, tá? Quarta coisa, ande com as pessoas certas. O problema é que cada um tem um conceito do que são as pessoas certas. Quando eu digo para você, ande com as pessoas certas, você tem o teu próprio conceito. E você vai brigar comigo dizendo que aquelas pessoas são certas. Mas está todo mundo vendo que não é. Quem tem filho, e quem tem filho adolescente, sabe que acontece mais frequentemente. Para de andar com essa pessoa está te levando para a ruína. Irmão, já falei aqui tantas vezes, eu tinha dois amigos, os dois eram Fernando Mal e o Fernando Bonzinho. O Fernando Bonzinho hoje é pastor, e o apelido dele era Bonzinho porque ele era bonzinho, ele nem conseguia, tadinho, ele queria fazer as coisas erradas, mas não dava conta. Ele era muito bonzinho. Então a minha irmã mais velha botou o apelido dele de Fernando Bonzinho. Como tinha o outro Fernando, que saía comigo, que a gente fazia as coisas erradas, virou o Fernando Mal. Não é porque ele também era mal, ele não torturava ninguém. Ele ganhou a alcunha de mal porque o outro era o bonzinho. O Fernando Mal é um grande amigo, né? A gente, quando pode, né, de vez em quando, aqueles encontros muito aleatórios que acontecem assim de internet, a gente, né, se fala, a gente lembra, foi muito bom, a gente viveu muitas coisas boas também, não fizemos só coisas erradas. Mas a verdade é, quando nós dois estávamos juntos, não prestava. Nós dois juntos era nitroglicerina. Nós dois juntos, irmão, ia dar ruim. As coisas erradas que eu e ele fizemos foi porque saiu da cabeça de um dos dois. Um dos dois teve a ideia idiota, a gente ia lá e fazia. Então, qual é a conclusão? Eu não deveria estar andando com ele. Eu deveria dar uma manejada, uma maneirada. Eu deveria dar uma maneirada. Por quê? A amizade com ele, quando era para jogar um videogame e tal, tranquilo. Mas quando a gente falava, vamos sair, vamos para uma festinha, vamos para não sei aonde, não era bom. Quem são as pessoas certas? O Espírito Santo vai te mostrar, mas você tem que parar de ser teimoso. Senão você vai dizer, mas essa pessoa é muito meu amigo, é muito isso, é muito aquilo. Mas esse menino, essa menina é muito gatinho, é muita gatinha. Você está avaliando pelo sentido errado da coisa. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. As pessoas que você tem andado são pessoas de Deus, são pessoas sábias, pessoas que têm relacionamento com a sabedoria? Ou você se cercou de pessoas tolas? Muito cuidado, irmão. Muito cuidado com quem você anda. Aquele ditado é muito certo. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É muito certo. Você pode ou não gostar, mas é muito verdade. Quanto mais próximo da pessoa, mais você se parece com ela, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, até no seu jeito de vestir. Quanto mais próximo você anda de alguém, mais você se parece com ela. A parte do vestir eu não consegui, porque o pastor Davidson arruma umas roupas um pouco mais onerosas do que as que eu tenho, né? Mas eu fico tentando ali, mas o homem não dá para andar com as roupas que ele anda, então eu jogo aquela blusinha da igreja clássica que cabe em qualquer ocasião e está tudo certo, né? Calça jeans, blusa da igreja, estou bem vestido. Mas um dia eu chego lá, o homem hoje está ali, ó, depois vocês dão uma olhada ali que, né? Não é inveja não, tá, pastor? Fica tranquilo que nenhum olho gordo está sobre ti. Ai, meu Deus, que bobeira. Mas é isso, irmão. Se você pega uma pessoa que não gosta de tomar banho, você vai ver que os amigos dela daqui a pouco é o grupo do fedor, é o grupo do bafo. Mas eu estou falando sério, vocês estão rindo que vocês estão lembrando de alguém assim. É aquele grupo ali, todo mundo fede, todo mundo, sabe? As pessoas elas vão se parecendo. Então, com quem você está andando?
São pessoas que querem Jesus, são pessoas que amam o Senhor, ou são pessoas que não amam a si mesmas. Às vezes, irmão, a pessoa nem é uma pecadora do jeito que você está pensando no conceito da palavra. Ela só não ama Jesus e não está acrescentando nada na sua vida. É alguém que não te leva para perto de Jesus, então não adianta. Irmão, tem que ser alguém que na hora da dor ou na hora da alegria vai te levar para perto de Jesus. Olha bem com quem você está fechando, olha bem com quem você está andando, porque as companhias elas vão moldar as suas escolhas, e as suas escolhas vão moldar o seu destino. Uma coisa é consequência da outra. Então, muito cuidado com isso. Cuidado com quem você está andando, porque senão você não vai conseguir crescer espiritualmente. Esse é mais um velho conselho. Cuidado com as pessoas que você anda. Você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes na sua vida, mas quem sabe, obedecendo isso em 2026, vai melhorar. Quinto conselho, não que não houvessem mais conselhos, mas esse é o último de hoje, para a gente fechar. O conselho é: viva cada dia sabendo que Jesus pode voltar a qualquer instante. Talvez esse aqui seja o conselho mais forte, mais poderoso de todos os que nós falamos hoje. Porque se você viver esse conselho, consequentemente você vai viver todos os outros. Viva cada dia sabendo que Jesus pode voltar a qualquer instante. A gente fala que é crente, a gente tem roupa de crente, a gente tem Bíblia de crente, a gente vai na igreja dos crentes, a gente faz tudo que o crente faz. Só que a gente esquece de fazer uma coisa básica: crer na volta de Jesus. Crer de verdade, não é crer dizendo assim: eu acredito que um dia ele vai voltar, mas isso não sei se vai ser por agora não. Não, irmão, é a qualquer momento. A qualquer momento. Jesus, ele disse que haveriam sinais. Se você quiser saber quais são, Mateus capítulo 24, depois você na sua casa tem mais um dever de casa. Leia lá e você vai chegar a uma conclusão: que fome, peste, terremoto, guerra, rumor de guerra, tudo isso já aconteceu. E aí Jesus vai falando que essas coisas aconteceriam, mas ainda não é o fim. Até que ele diz assim: e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, olhando hoje para o mundo, a gente percebe que isso pode acontecer a qualquer instante. Por mais que ainda não existam lugares que não têm cristãos, mas o evangelho está sendo pregado. Existem pessoas extremamente corajosas, encorajadas pelo Espírito, que doaram a sua vida para missões e foram para o campo missionário. Tem gente que está lá no mundo muçulmano hoje e a pessoa está pregando o evangelho. Tem gente que está em situação de risco, que está fugindo, mas está pregando o evangelho. Tem gente se reunindo em lugares escondidos para poder pregar o evangelho. Tem gente caminhando com uma página da Bíblia por aí para falar uma mensagem que está em uma página, mas está sendo pregado o evangelho. Além disso, a gente tem uma potência chamada internet. Olha que coisa. Irmãos, a qualquer momento pode acontecer. Tem relatos de que no mundo muçulmano muitas pessoas estão sonhando com Jesus. E Jesus tem se revelado, se manifestado de forma clara a muita gente. Tá difícil da igreja chegar lá? As pessoas... Sabe o apóstolo Paulo no caminho para Damasco? Está acontecendo. Está acontecendo. Então, irmãos, Jesus pode voltar mesmo a qualquer momento. Eu posso estar pregando aqui de repente. E não adianta querer agarrar no pé de ninguém, irmão. Nessa hora não adianta querer agarrar no pé de ninguém. Se você não flutuou na hora, tu é levita? Então levita, né? Se você não flutuou ali na hora da volta de Jesus para se encontrar com ele nos ares, não adianta agarrar no pé de ninguém. Não adianta. Não adianta. Ninguém vai levar sobrepeso. Não tem jeito. A qualquer momento. Quando você vive com esse pensamento de que Jesus pode voltar a qualquer momento, você para de jogar tempo fora. Quando você vive com esse pensamento, você para até, você reduz e vai moldando ali até você parar de pecar. Você para, porque você sabe que Jesus a qualquer momento vai voltar.
Então você está com raiva ali, pronto para brigar no trânsito. E aí você vive como quem aguarda a volta de Jesus a qualquer instante. Você fala, rapaz, se Jesus voltar agora, eu brigando aqui. Que vergonha para Jesus, hein? E agora? Vou ter que... Aí Jesus pensa assim, esse está salvo. Foi um momento de raiva, mas que vergonha subir agora. Ah, pensou? Ele teve que subir agora, estava no meio da discussão, e o outro olhando. 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Aí, a pessoa, se os 2 estão brigando, e aí o outro fala, ué, estava brigando nós 2 e subiu só ele. Irmãos, viva aguardando a volta de Jesus a qualquer instante. Isso vai mudar a forma como você pensa sobre tudo. Vamos lá, ó. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, pode ser a qualquer dia, vigia. 1 Tessalonicenses 5, 2. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Olha só, o dia do Senhor vem como um ladrão. Ninguém sabe que hora que o ladrão vai roubar. Você é pego de surpresa. O dia do Senhor vem de surpresa. Então prepare-se, esteja atento. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A qualquer momento Jesus voltará. Isso não é uma historinha, isso é a base da nossa fé. Jesus vai voltar para nos buscar. Você precisa viver acreditando nisso. Se você acredita nisso, por que você ainda não pregou o evangelho para a tua família? Tua família se reuniu no Natal. Será que você jogou uma oportunidade incrível fora? Ontem a gente estava no aniversário da irmã Maria Luísa. Tadinha, deve estar descansando, porque ontem para ela foi um dia cansativo. Ela falou que acordou 3h30 da madrugada. Eu não sei se foi para resolver as coisas da festa ou ansiedade pela festa. 70 anos. E sabe qual é uma coisa bonita que eu vejo? Uma característica? Em todos os irmãos mais experientes, quando tem o aniversário deles, eles fazem um culto. Eles fazem um culto. Os familiares, eles podem não vir na igreja, mas eles vão no teu aniversário. Cara, a gente joga fora umas oportunidades assim impressionantes. Eu fiquei muito pensando nisso ontem. Eu falei, caramba, que oportunidade a gente tem. Porque às vezes eu falo com a galera das festas de 15 anos. Não só as de 15 anos, tá? Tem casamento, tem um negócio aí que tem deixado, né? Eu fico me perguntando algumas coisas, né? Enfim. Irmãos, é uma grande oportunidade de você testificar a Deus. Mas aí a gente vai fazer essas festas, coloca umas músicas podres, umas músicas mundanas. E mesmo se não for uma música mundana, mesmo for, não, pastor, essa aqui é uma música só de amor, uma música do Roberto Carlos que eu gosto. Você está jogando fora a oportunidade que você tinha de pregar o evangelho para o teu parente. Porque você botou uma música que você gosta, que não tem problema não, pastor. Beleza. Não pode até não ter problema, não vou nem discutir isso com você. Mas você vai admitir que você jogou fora uma grande oportunidade de pregar o evangelho. Quando eu falo para a galera, sempre tem uma festa de 15 anos ou outra, que aí toca uma musiquinha, a galera vai lá e começa a dançar. Pá. É mais ou menos assim que eles fazem, né? Bem mais assim, né? Com um pouco mais de remeleixo. E aí, eles fazem aquilo e os amigos do colégio estão todos lá. E os amigos do colégio olhando e falando, mas ser crente é igual o que eu faço. Não precisa ir na igreja não. É a mesma coisa. Agora imagina se você leva a alegria, né? De um momento, sei lá, você está cantando ali videira. Quer dançar, irmão? Bota uma música dançante de Jesus. E aí o teu amigo vai olhar e vai falar, caraca, que maneiro. Gente, mas não sabia que na igreja o pessoal também era animado, não. Muita gente é surpreendida com isso, porque fala, uau, tem alegria na igreja. Então usa as oportunidades, usa a oportunidade com louvores numa festa,
Porque a mensagem do louvor também vai abençoar. A pessoa vai ouvir ali. E aí eu sei que vai ter gente que vai me irritar falando assim: mas tem louvores que é melhor ouvir música do mundo. Irmão, para. Sério, para. É feio falar isso. Não é melhor não, irmão. Não é melhor não. E se você percebeu que aquela música está com uma heresia muito forte assim, que te incomodou tanto, não toca essa, toca outra. Toca outra. E para de loucura de falar que não é melhor. Não, irmão, para com isso. Eu estou falando isso, irmão, de novo. Você gosta lá do Roberto Carlos. É contigo, irmão. Mau gosto todo mundo pode ter, né? Tranquilo. Embora eu sei que muitos irmãos aí gostam. Vou comprar uma briga feia aqui agora. Não tem problema. Você pode gostar do Roberto, do Erasmo, de quem você quiser. Mas, lembre-se que você é um agente do reino. E nas oportunidades que você tiver, você precisa usá-las para pregar o Evangelho. É seu aniversário? Mostre Jesus. É uma reunião de família? Mostre Jesus. Você foi no Natal, no Ano Novo, na casa de um parente. A casa nem é sua, mas você fala assim: gente, poderia orar com vocês agora? Né? A gente pedir aqui coisas boas, né? Todo mundo quer viver coisas boas em 2026. Vamos pedir a bênção do Senhor? Você pode fechar seu olho aí onde você estiver agora? E você vai lá e ora, irmão. Com ousadia, mas tem gente que fica: não, eu vou falar isso, meu tio, minha tia. Irmão, se ele quiser, ele fica de olho aberto, ele não ora, é problema dele, mas você está fazendo sua parte. Abençoa, irmão, seja um agente do reino. Viva como quem sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento. Porque o problema não é Jesus demorar a voltar, o problema é a igreja se acomodar enquanto acha que Jesus está demorando. Uma igreja acomodada é uma igreja que não vai para frente espiritualmente. É uma igreja que não cumpre o seu papel. E aí pensa aí comigo, como é que você viveria se você soubesse que Jesus ia voltar hoje? Que você faria? Está marcado. Jesus vai voltar hoje 2h15. O que você faria até as 2h15? Acho que você nem almoçar, você não almoçava, irmão. Acho que você ia passar o tempo inteiro: aleluia, Jesus, está lindo. Gente que ora 1 minuto ia conseguir orar o dia inteiro. Gente que nunca leu a Bíblia, acho que ia fazer a leitura dinâmica, ia ler a Bíblia inteira. Ia dar tudo certo. E gente que nunca foi intenso no momento de louvor, seria intenso. Por quê? Porque você ia falar: Jesus vai voltar daqui a pouco. Viva assim, irmão. Viva assim, e na hora que ele voltar, você não vai ser surpreendido. Você vai ser alguém preparado. O que perderia importância para você? Se Jesus fosse voltar hoje às 2h15 da tarde, o que agora não teria importância? O que não teria importância? Seu time de futebol não teria importância. Não teria. Não teria. Coitado dos vascaínos, né? Os bichinhos vão fazer festa de 15 anos ano que vem, sem título. Debutante sem título. Tiveram esperança de que ia ganhar. Ficaram enlouquecidos. Alguns vascaínos da nossa igreja falam: não vou nem para o culto. Valeu a pena? Isso vale para todo mundo, irmão. Vale para todos os times. O seu time não valeria nada. Se Jesus fosse voltar hoje às 2h15, não valeria nada o seu time de futebol. Não valeria nada o prato de comida que você quer comer. Não valeria nada o dinheiro que está na sua conta. Não valeria nada as conquistas materiais que você teve. Não valeria nada, absolutamente nada. Se Jesus fosse voltar, você teria outra prioridade na sua vida. E aí a gente pode começar a mensagem de novo. Lá para o momento da prioridade. E se vocês quiserem, eu falo tudo de novo. E aí quando chegar aqui eu falo de novo. Até, irmão, esses velhos conselhos entrarem na nossa mente. Até esses velhos conselhos serem obedecidos e seguidos por todos nós. E a gente conseguir, enfim, viver de uma forma que a gente testemunhe do Senhor o tempo todo. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês nessa hora. E quero desafiar você aí, né? Você que veio aqui hoje, você que ouviu essa mensagem, eu quero desafiar você agora, aí dentro do teu coração, encontrar
o que você precisa ajustar para seguir esses conselhos e tantos outros que o Espírito Santo pode ter te lembrado aí agora. Existem outros velhos conselhos, né, que foram talvez citados aqui de forma indireta, mas o Espírito Santo pode estar citando de forma direta no teu coração. Coisas como: ide e pregai o Evangelho. O Espírito Santo pode estar te lembrando do teu chamado. O Espírito Santo pode estar te lembrando o quanto você precisa abençoar a sua família, o quanto você precisa mudar na sua forma dentro de casa, o quanto você precisa de novo ter a esperança de que Deus te escolheu, de que você não é mais um, e que apesar dos erros e dos fracassos que você teve, quando Deus te escolheu, Ele já tinha visto no futuro, Ele já sabia que você erraria, Ele já sabia que você fracassaria, e mesmo assim Ele te escolheu. Então saia dessa posição de derrota, saia dessa posição de quem ouviu alguém dizer que você não presta, que você não vale, que você não serve mais, e assuma o papel que Deus te deu. Você tem um chamado na sua vida, então seja você a pessoa que Deus quer, apesar das derrotas, apesar das frustrações, apesar dos pecados, apesar de tudo. Se algo doeu no passado, e se ainda está aquela dor ali, fala: Senhor, me sustenta na minha dor, não me deixa parar. Jesus, a caminho daquela cruz, irmãos, certamente estava sentindo muita dor, não só dores físicas, mas dores na alma, dores em saber de pessoas que Ele ajudou, que Ele curou, não estavam ali com Ele, preferiram se esconder. Dor de ver pessoas que foram por Ele curadas, talvez ali, junto com a multidão, gritando contra Ele, cuspindo nele. A dor que Jesus sentiu foi uma dor incrível, mas Ele não parou a caminhada, Ele foi até a cruz, Ele cumpriu o propósito dele, mesmo em meio à dor. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que eu vou dizer para você: vai ficar tudo bem, você a partir de agora vai ser um Teletubbies, eu vou fazer uma oração, e você agora vai viver nas colinas verdejantes dos Teletubbies, correndo e dizendo upa, e dando um grande abraço em todo mundo. Não, irmão, a vida, ela tem dores. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o nosso Deus falando com a gente: vamos em frente, não para, seja constante, a qualquer momento eu estou voltando. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, com seus olhos fechados. Eu queria desafiar você a cantar essa canção, a entregar a Deus essa canção como uma oração, e consagrar ao Senhor a sua vida, os seus planos, o seu futuro a Ele nessa hora. Vamos louvar.